Olá, meus amigos. Eu me chamo Jefferson e estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Deus é interesseiro ou tem interesse em nós? Vamos ver? Pela Bíblia, o que ela nos diz? 7 minutos com Deus e veremos isso. E aí, meus amigos, Deus é interesseiro ou tem interesse em nós? Vamos ver. Vou dar um exemplo de mim. Olha lá, eu trabalho porque eu tenho interesse do quê? De ganhar dinheiro. E logo após que eu ganho dinheiro, eu tenho interesse de comprar uma roupa, comprar um carro, comprar uma casa, eu tenho interesse de adquirir algumas coisas. Acredito que com você não é diferente, não é? Não. Então você não trabalha por interesse ao dinheiro, mas você trabalha por interesse em alguma coisa. Vamos ver? Você é médico, então você tem o interesse de salvar vida. E aí você estudou medicina. Você é psicólogo, então teve o interesse pela psicologia. Você é um administrador de empresa, teve o interesse pela administração. Certo? Olha lá, você conhece uma moça e um rapaz que te chama a atenção. A gente não tem o costume de dizer assim, interessante aquela moça, interessante aquele rapaz. Olha só a palavra, interessante, interesse. E depois que vocês se conhecem, vocês têm um interesse de, né, quando vocês estão namorando e tal, você tem o interesse de estar próximo ou o interesse de estar longe? E logo vai passando os dias, você tem o interesse do quê? Não é de noivar? Não é o interesse de casar? Não é o interesse de ter uma família? Não é o interesse de ser pai, o interesse de ser mãe, o interesse de ter sua casa, ter o seu carro? Está prestando atenção que está girando em torno de interesse? E agora? Deus gira em torno de interesse? Deus é interesseiro ou ele tem interesse em nós? Qual é a diferença do interesseiro e do interesse? Vamos ver? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu aprendo com isso? Vamos mudar o começo um pouquinho e vamos ver. Deus amou o mundo de tal maneira. Mudamos. Deus se interessou em você de tal maneira. Meu amigo, Deus tem interesse em mim e em você. Porque o interesseiro é o egoísta, o interesseiro só pensa em si. Infelizmente, tem muitas pessoas na igreja que buscam a Deus atrás do que Deus pode oferecer e deixa de conhecer o verdadeiro Deus maravilhoso. Infelizmente, é isso. O interesseiro só pensa em si. Mas o interesse não. O dicionário define o seguinte do interesse. Interesse, importante, útil, estado de espírito que se acha digno de atenção. Deus tem interesse em você, porque você é importante, útil e é digno de atenção. Sabe, meus amados, quando eu vejo que Cristo morreu ali pela Sagrada Escritura em Mateus, que ele mostra ali que Cristo morreu com os braços abertos na crucificação, e uma das palavras que ele diz, que são as últimas, que ele fala assim, ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que eu aprendo com isso? Duas coisas. Uma, que Deus sempre estará de braços abertos para mim e para você. Duas, ele sempre vai dizer assim, ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas algo que eu aprendo mais ainda atrás disso, sabe o que é? É que só no Antigo Testamento há várias profecias dizendo quem era o Messias. Que ele viria de uma virgem, que ele seria traído, que ele seria vendido, que ao terceiro dia ia ressuscitar, que ele iria para o matadouro como uma ovelha muda. Só no Antigo Testamento há várias profecias. Eu lhe pergunto, quem queria a morte de Cristo não eram os doutores da lei, os fariseus, os escribas, aqueles que tinham a Torá, os pergaminhos? Meus amigos, às vezes eu me pergunto que eles sabiam ou não sabiam que aquele ali era o Filho de Deus? Às vezes eu falo para mim mesmo que eles sabiam, mas eles não queriam dar o braço a torcer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes eu e você sabemos que não pode ser feito, que é errado, mas mesmo assim a gente faz. E mesmo assim Deus ainda continua de braços abertos, seu Filho, Jesus, continua de braços abertos, dizendo para mim e para você, ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho aprendido com os meus anos de vida que você só descobre quem realmente te ama é aquele que mais te perdoa. Aquele que mais te perdoa é aquele que mais te ama. Porque é muito fácil você amar quem acerta, quem te faz você rir, quem te coloca pra cima, quem te bajula, quem sempre está acertando com você. É muito fácil amar assim. Mas eu quero ver você amar aqueles que erram, aqueles que falham, aqueles que decepcionam, aqueles que você fala, nunca imaginei que ele iria fazer isso, nunca imaginei que ela iria fazer isso. Aí eu quero ver você amar essas pessoas. Sabe o que eu vejo? Que Deus ama essas pessoas
que erram, que falham, que faz chorar, que faz decepcionar Ele. Sabe quem entende muito bem isso? É pai e mãe. Quantas das vezes fizemos nossos pais chorar, os nossos pais se entristecer, os nossos pais se decepcionar com nós, mas mesmo assim eles continuam olhando para nós e dizem assim, apesar de todos os seus erros, eu não consigo viver sem vocês. E Cristo é assim com nós. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas Cristo continua dizendo, ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Interesse útil, que mais? Útil, importante e um estado de espírito digno de atenção. Meus amigos, eu venho aprender que Deus sempre quis estar com o povo. Quando Deus pede para Moisés fazer ali o santuário e colocar a arca da aliança, que representava o Shekinah, a própria presença de Deus, Deus queria estar com o povo, mas Deus queria estar mais. Aí vem Emanuel, Deus conosco, o verbo se fez carne. Né? Aí o que nós aprendemos? Que quando Jesus morre, ele vai ao céu e ele diz assim, ó, eu irei, mas eu mandarei o Consolador. Sabe o que eu aprendo isso? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, não sabe vós que são o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Deus não só nos ama, mas como habita dentro de nós. E ele diz lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3, eu irei à casa do meu pai, onde há muitas moradas. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Deus tem um interesse tão grande em mim e em você, que ele habita dentro de nós e ele quer levar nós lá, ao ladinho dele. Meus amigos, Deus sempre te amou, porque você é importante, útil e digno de atenção. Nós podemos errar, podemos falhar, mas ele ainda diz, ó Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Fica com Deus. Deus tem um grande interesse em você e eu também. Dá o like, se inscreve no canal, manda um comentário e se vemos no próximo vídeo 7 minutos com Deus.